Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar sobre um tópico que eu estou muito curiosa. Nós vamos falar sobre maquilhagem e a nossa relação com a maquilhagem. E antes de começar aqui a gravar, Ana Rita, tu estavas-me a dar uma notícia que eu não fazia ideia. Quando é que tu te começaste a maquilhar? Eu disse 14 anos, eu acho que tinha 13. Não me lembro bem, mas foi assim, muito cedo, sim. Então conta, como é que começaste? Porquê? Houve algum motivo? Conta. Olha, eu penso que o principal motivo é que eu tenho uma irmã mais velha, 7 anos. E como nós temos 7 anos de diferença, então com 14, 13 anos, estamos a entrar naquela fase de explorar, não é? E como eu via a minha irmã maquilhar-se, ela maquilhava-se sempre super bem, tipo, parecia uma obra de arte e ficava super bonita. Então, eu penso que foi por isso que foi esse o mote, ou seja, eu tinha acesso rápido a uma Certo. coisa, é mesmo por isso, eu tinha acesso rápido à maquilhagem. Mas, a memória às vezes pode-me faltar, mas eu lembro-me que ou seja, que o primeiro contacto que eu tive foi numa festa de anos de uma amiga, em que usava-se aquilo muito risco preto. Eu não sei se tu usavas. Pronto. Sim. Agora estou a dizer essa cara. Mas aquilo era um... Aquilo era o que se usava, era dark side. Era o risco, mas era aqui mesmo... Na linha d'água, sim. Na linha d'água, pronto. Então isso foi a primeira coisa que eu lembro que fiz. Depois quando cheguei a casa do aniversário dessa minha amiga, eu lembro-me que fui lá às coisas da minha irmã e depois pedi à minha mãe se ela me comprava um coisinho para fazer o risco. Depois, mais tarde, eu lembro quando cheguei à escola com esse risco, lembro-me que um amigo dizia assim: assim parece um bocado artificial. Depois, mais tarde, veio aqui, depois também veio o rímel. Foi as duas coisas, era o risco e o rímel. Então era assim que eu me maquilhava. Era a minha maquilhagem, era o risco e o rímel. Ok. Pronto, e depois, pronto, não era uma maquilhagem, era só estas duas coisas. Para mim, estas duas coisas eram maquilhagem. Durante muito tempo foi isso que eu usei. Ok. Eu, por acaso, eu comecei a maquilhar muito mais tarde. Eu comecei a maquilhar-me quase todo, ou seja, eu fazia espetáculos de balé e coisas assim onde nos faziam risco, e eu gostava imenso, achava que ficava linda, mas não era uma coisa que eu depois fizesse, tanto para ir para a escola nem para lado nenhum. Mas quando estava em Erasmus, e eu fui fazer Erasmus com 19 e fiz lá 20 anos. Foi quando estava em Erasmus que me comecei a maquilhar. Tanto pela influência das alemãs, eu fiz Erasmus na Alemanha, as alemãs arranjam-se desde muito cedo e usavam maquilhagem, e também algumas das minhas colegas de Erasmus também estavam a começar, não se maquilhavam muito, mas punham uma coisinha a outra, e então eu fui primeiro aprendendo com elas e começando a querer usar por causa delas, mas eu aprendi tudo o que eu sei de maquilhagem, eu aprendi com o YouTube. Tudo. Engraçado que lá está, eu acho que deve ser a única parte criativa. Não é a única, agora não é a única, mas durante muito tempo era uma parte criativa. E não era só, eu adorava arranjar as minhas unhas. Eu sempre fui horrível, do género. Havia lendas na minha turma de quão má eu era a pintar as unhas. Porque eu era mesmo muito má, não é? Esquerda, direita, a pintar as unhas, ficava sempre tudo por fora. E não, tinham que ser sempre as minhas amigas a pintarem as unhas. Elas adoravam, eu odiava, portanto. Aliás, eu estava a dizer que ao fim de não sei quantos 500 anos eu fui fazer as unhas. Agora, a uma estética. E verdade.
eu conto pelas unhas das mãos, às vezes Pelas unhas pelas... pelos dedos das mãos. Podia ser as unhas, olha lá, podia ser as unhas dos pés. Eu achei tão perfeito estares a ajustar o Eu estou a ajustar a minha ditado. linguagem. Ai, tão bom. Eu tenho destas calinadas às vezes que se tu não te rises, para mim já estava tudo bem. Mas eu conto pelos dedos das mãos, é isto que eu queria dizer. Quantas vezes é que eu fui a uma manicure? Fui fazer a manicure, coincidentemente, foi recentemente, e pronto. E agora estamos em quarentena e não sabes o que fazer. Eu, por outro lado, é muito difícil eu pintar as unhas. A sério, eu adoro ver as unhas pintadas, adoro, mas eu sei que não tenho a paciência Pois, que é preciso para esse era o meu manter escape. aquilo. Esse era o meu escape. Aliás, agora que estás a falar nisso é muito interessante. Eu deixei de pintar as unhas a partir do momento que entrei mais aqui na meditação, no desenvolvimento pessoal, Não porque isto era precisavas ter tipo, um momento mindful. eu acho que era, porque eu gostava mesmo, tipo, eu sentava-me, tinha imensos vernizes que eu tinha e ficava ali a arranjar as unhas. Yeah. Eu tinha uma amiga que agora está a viver na Bélgica, que ela fazia-me desenhos, às vezes, era isso ela que não. adorava Isso não. fazer, e também era um momento zen dela. Pronto, isso Mesmo não. quando ela arranjava as unhas dela, já não tinha mais unhas para arranjar, então iam as da sala. Não, mas mas isto para dizer que quase coincidiu estes dois a pintar unhas e maquilhagem. E foi lá está, depois foi evoluindo. Mas isto tornou-se uma obsessão na minha vida. E a questão que vem depois é, primeiro porque aquilo gostava, não é? Metia, depois assim, branquinho, olhos azuis, aquilo sobressaía logo. Só que depois aquilo começou a ser uma opção. Depois disso veio a base e essas coisas. E eu usava base para tapar as minhas sardas, porque eu tenho muitas sardas. Agora já não se nota tanto, até fico triste. Mas como eu tinha muitas sardas, eu usava tipo base para tapar, para não se notar tanto. E ainda por cima no verão, quem tem sardas sabe que elas ficam, parece que ficam assim mais vivas. Sim, sim, sim. Nota-se mais. E então eu usava mesmo muito para tapar. Yeah. E eu lembro-me que, por exemplo, o caixote de lixo em casa dos meus pais era só atravessar a rua ou descer, agora atravessar, mas na altura era descer a rua. Eu não saía de casa se não tivesse maquilhagem. Ixi, ok. Era uma. Lá está, e eu lembro-me disso. Agora percebo isso, que é do género. Eu não usava a maquilhagem para evidenciar o que havia melhor de mim, mas para tapar aquilo que eu não gostava em mim. Hoje não, hoje tipo uso, lá está, muito ao de leve. Se eu tiver que aparecer sem maquilhagem, eu apareço sem maquilhagem, ando na rua sem maquilhagem. Claro que gosto, não vou dizer eu gosto de me maquilhar, mas porque evidencia, eu sei que evidencia o melhor de mim. E não o faço para tapar nada, mas também gosto de andar sem maquilhagem. Há dias que simplesmente ando sem maquilhagem. Mas eu acho que pode ser que todas nós. Eu também já passei por essa fase de não sair sem ter alguma coisa na pele, e eu acredito que às vezes podemos ter uma fase que seja por aí e que está tudo bem. Eu hoje em dia vejo, e quando eu incentivo as minhas clientes a usarem maquilhagem, não é para tapar nada. Quem conhece a Palmeira há mais de 2 minutos sabe que eu tenho alergia a tapar, a esconder. Não tem a ver com isso. Tem a ver com, durante uns minutinhos, dependendo da destreza, pode ser mais ou menos, estás ali a olhar para ti. Eu conheço bem o meu rosto porque me maquilho. Porque me maquilho e porque me desmaquilho. Eu sempre, não sei se também tive estas duas coisas sempre juntas, mas sempre. eu também. Eu podia ir para a noite, mas nunca dormir com maquilhagem.
Yeah, eu também. Então, sobretudo depois de sair à noite, não. Agora toda a gente percebe o que é um germofóbico, mas imaginem, tipo, não, na altura também houve, mas eu preciso sempre de ter um escape, que a minha mente funciona assim de maneiras estranhas, então eu disse-me, não, Sara, maquilhas-te, tens que desmaquilhar sempre. Só tens uma exceção, que é no teu dia de anos. Incrivelmente, no meu dia de anos, eu não quero ir com maquilhagem para a cama, porque não, eu já estou um ano mais velha, eu não vou estragar mais a minha pele. Então, eu sabia que estava ali a fazer um jogo comigo mesma, que resultava. Mas também passei por essa fase de, ok, a maquilhagem é para tapar aqui isto que eu não gosto mais do que para evidenciar. Ou o preciso de evidenciar porque as minhas formas naturais não são bonitas o suficiente e blá 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 blá. No meu caso era mesmo para tapar. E já agora, quem nos estiver a ver aqui no YouTube ou ouvir aqui no podcast, numa das nossas plataformas, deixa aqui o comentário se és mulher e se passaste por esta fase também de te maquilhar, se te maquilhas e se passaste por esta fase de te maquilhar para tapar alguma coisa. Porque eu acho que é uma coisa que não falamos muito, não é? Que não se fala muito. E eu usava para tapar as minhas sardas. E muitas vezes era horrível, porque depois comprava bases que nem sequer eram adaptadas. Mas também tive sempre isso, nunca ia dormir com maquilhagem, porque depois acordar parece que a cara fica toda... Toda nhanhenta, não, é. Ah, E notaste que prestas mais atenção ao teu rosto por causa disso? Que te eu conheces gosto, melhor? sim, eu gosto do momento de maquilhagem e é mesmo aquele momento, por exemplo, gosto de meter o meu creme de manhã, o cuidado, não é, agora não é a maquilhagem, é o autocuidado todo, é. Eu acordo de manhã e uma das coisas um dos rituais que eu tenho logo é mesmo o creme e depois esticar, estar ali a fazer uma massagem e isso faz-me conhecer o meu rosto. A parte da maquilhagem é a parte em que eu começo a evidenciar aquilo que eu mais gosto em mim. É aquele momento, lá está, de eu olhar para mim, de olhar para o meu rosto, de agora olhar e dizer assim, olha, as minhas sardas já não se tontam tanto com o passar dos anos. Porque a verdade é essa. Eu nos últimos tempos tenho, ei meu Deus, tenho olheiras daqui até ao joelho, mas está tudo bem. Tá? E as minhas olheiras também se notam mais, não sei, as minhas são roxas, portanto ficam assim... Sim, tens que usar um corretor mais amarelado, que é para tapar, que é para E depois conjugação da começas a cor. notar as rugas, não é? Também começas a ver, oh, já tenho aqui assim uma ruga, ou tenho aqui, Yeah. nem que Mas seja de expressão. Mas acho que é isto. Há duas coisas que eu adoro na maquilhagem. É a parte de prestar atenção a mim mesma, porque como pessoa que durante muitos anos, e agora estou bastante mais calma, sempre teve uma má relação com o meu corpo, é fácil eu não olhar para a minha barriga, para as minhas pernas, para os meus braços, mas o rosto também me vai dando pistas se eu estou a cuidar de mim ou não. Então, a parte da maquilhagem servir como um momento de eu estar a prestar atenção a mim é algo que é importante e que eu incentivo sempre as minhas meninas. A outra é que também me dá asas para brincar. Também eu tenho algumas. Eu recentemente estive a mudar ali a cômoda, eu tinha a maquilhagem toda em cima. E agora passei tudo para a gaveta, ou seja, eu abro e vejo as coisas todas. É tão fixe. Eu aqui sou um bocadinho diferente, porque eu, por exemplo, ainda há dias encontrei um batom e um lápis que tinham acabado. Mas basicamente eu não tenho muita coisa. Eu tenho aquilo que eu uso, que é o essencial, e quando acaba eu compro exatamente igual. É mesmo, é trocar. Ou seja, por exemplo, já a minha irmã não, e aquilo é que é espetacular, porque foi por isso que eu também depois tinha a minha irmã, tinha imensa maquilhagem, era só abrir e aquilo era um mundo. É que depois as cores das sombras é tipo. Yeah.
eu, eu não. Eu ia dizer que eu era, mas não. Eu tenho a desculpa de, há uns anos eu trabalhei com uma marca de maquilhagem e de cosmética, e apesar de eu já não trabalhar com essa marca, eu fiquei com muita coisa. Então eu tenho coisas com cores muito giras e de vez em quando gosto de pegar para brincar mesmo. Há cores que se eu não tivesse uma palete de sombras em que eu uso mais umas 2 ou 3, sim, nota-se que há uma que está quase, 2 ali que estão quase a acabar, mas que depois há umas 4 ou 5 que eu não mexo, mas de vez em quando sabe tão bem ok, deixa eu experimentar como é que isto fica, e dá uma liberdade enorme para também a escolha das roupas. E não sei se te acontece, mas há alturas em que estou mais desinspirada para me vestir, e aí eu começo pelo cabelo e pela maquilhagem. Eu, por acaso, escolho sempre a roupa primeiro. Agora que falo. Eu gosto de maquilhar já vestida. Eu estou sempre vestida, mas como se já estivesse toda arranjada, ou seja, é o toque final. Pois, lá está. Como a tua maquilhagem é mais ou menos anda à volta do mesmo, sabes que o teu rosto não vai mudar assim tanto. Eu não. E fica aqui a dica: se tiveres com pouca vontade de vestir, maquilha-te, arranja o cabelo de acordo com a maquilhagem, depois vai procurar a roupa. É uma das coisas que a mim mais facilmente me desbloqueia aquele estou bem. Olha, posso dizer o que é que a mim me ajuda a desbloquear? Força! Os desafios ao outfit combina, que eu vou lá ver as fotos. Olha, sabes que me aparece dos desafios, por exemplo, imagina, já está a fazer um ano que fizemos desafios. Então, o Google diz-me as suas fotos de há um ano. E eu começo a ver. Ótimo, façam um desafio outfits com pinta por Trimestre. Por primavera, verão, outono, inverno. Trimestre, pela estação do ano. Sim, inscrevam-se no Outfits com Pinta quando abrir, mas ainda há tempo. Aliás, eu tenho um programa que está sempre aberto para fazeres ao teu ritmo, vou deixar aí na descrição. Mas começando tão cedo, Ana Rita, como é que foi desenvolvendo as maquilhagens que tu fazias ao longo dos anos? Pronto, então isso depois, começamos pelo risco, depois foi ali o rímel, depois veio as sombras, depois assim, eu também comecei a sair cedo, ou seja, sair à noite. Então já saía, por exemplo, à noite já me maquilhava de uma forma diferente, já usava aquele eyeliner. Este com que idade? Eu comecei a sair para ir com 15 anos à noite, era tipo... Mas nós saíamos, era de género, assim, um grupo de amigos em que os pais, como éramos todos do mesmo sítio, os pais iam-se também já conhecendo, e era até à meia-noite, e depois eles iam-nos buscar à meia-noite. Ok. Pronto, e mesmo assim, a maquilhagem já ia mudar. A maquilhagem já mudava da noite para o dia, não é? Muito bem! E depois, quando tu estavas a dizer, quando começaste a maquilhar mais ou menos na altura da faculdade, quando foste à faculdade... No terceiro ano de faculdade, não foi no terceiro ano da faculdade. Pronto, eu nessa altura, pronto, era normal, para mim já me maquilhava, já fazia parte da minha identidade, não é? Ok. E na faculdade... também eu era uma das pessoas, ou seja, nós tínhamos sempre alguém que era o pró em alguma coisa. Nós, na casa onde eu vivia, nós ainda somos muito amigas e conversamos e tudo mais. Lembro-me que uma das nossas amigas fazia as unhas, eu maquilhava, e outra esticava o cabelo. Muito bem. Faltava lá eu para escolher a roupa. Depois faltavas porque não havia ninguém de escolher a roupa. Então, na nossa casa, nós éramos a casa feliz. Então, na casa feliz era, antes de sairmos, quando era preciso pintar as unhas, nós sabíamos a quem tínhamos que ir. Antes de sair, era eu que maquilhava e alguém esticava o cabelo, não é? Depois havia uma colega nossa que esticava, uma amiga minha que esticava o cabelo. Espetacular. E é engraçado que agora, quando nós encontramos-nos, por exemplo, uma vez por ano, no ano passado, pronto,
e também vamos sair e assim, e ainda é engraçado que uma delas, que é que normalmente pede sempre, oh Rita, maquilha-me. É quase como reviver os velhos tempos. Que giro. Olha, durante algum tempo também era eu que, porque como tinha mais maquilhagem, era eu que também fazia as maquilhagens às minhas amigas. Quando vivíamos todas juntas também na faculdade, também Aí fazia. era. Que giro. Não é que eu gostava, tenho que ser aqui totalmente honesta. Eu gostava de me maquilhar e gosto de me maquilhar. Não gosto nada quando me pedem. A sério, eu até gosto. Eu dizia lá, eu costumo, até quando ela chama a Joana, oh Joana, ai, não me apetece nada maquilhar, não me apetece nada maquilhar. Eu só não gostava de pôr a não, basicamente, eu só gostava de estar ali com os pincéis a brincar com as sombras, na outra Pois, pessoa. mas eu Tudo o tinha. resto, não, tudo o resto faz tu, põe tu a base. Não, a base assim metia, mas era de género, era meter lá está, as sombras, era fazer o eyeliner, era meter o rímel, e depois o rímel, às vezes, dizia, olha, mete tu o rímel. O rímel era complicado, era complicado. Mas sempre havia maquilhagem assim, como uma maneira de brincar. Basicamente é também essa maneira que eu vejo a roupa, que é, que é para brincar e para ajudar a traduzir alguma coisa e não esconder. Como é que tu passaste de uma coisa para a outra? De esconder, de te esconder. Foi quando, olha, foi um processo, eu não te vou dizer que foi um dia que eu acordei de manhã, não, foi um processo e até passou do 8 para o 80. Foi quando eu entrei mais nesta parte de autodescoberta, espiritualidade, em que havia muito aquela coisa da maquilhar, do tudo natural e não sei o quê. E então eu comecei a deixar praticamente de me maquilhar, até que houve uma altura que eu não me maquilhava. Mas aquilo também já não é, ou seja, aí quando eu percebi isso, que eu não estava a fazer algo por causa das crenças que existiam, que eram as crenças que existiam à volta disso, eu voltei ok, qual é que é o meu meio termo? Não há problema nenhum de eu me maquilhar, porque eu realmente gosto de me maquilhar. Agora, se calhar a forma que eu fazia não era a correta. Então, o que é que foi? Foi equilibrar esta parte de qual é que é o motivo de eu me maquilhar e além de passar mais tempo, fazer melhores escolhas na maquilhagem, não era uma coisa, agora não compro uma coisa qualquer, eu prefiro investir num produto que seja bom, do que estar a ter mais maquilhagem ou comprar aquilo ou porque há uma publicidade de determinada coisa, por isso é que eu não tenho assim muita maquilhagem. Então foi este equilíbrio de, ok, eu não preciso, se eu gosto de me maquilhar, qual é que é o problema? Qual é que é o problema de eu gosto de maquilhar? Eu não sou menos, ou não sou menos espiritual, ou não sou menos conectada comigo, porque me maquilho. E aí foi, ou seja, voltar àquilo que eu gosto, que é efetivamente eu gosto de maquilhar, não me maquilho para esconder nada, não tenho problemas de não usar maquilhagem, ao contrário de há uns anos atrás, mas é encontrar este equilíbrio comigo mesmo. E que sim, esta é a minha identidade e é assim que eu me gosto de sentir. Eu gosto de me olhar ao espelho e ver maquilhada. Exato. Como gosto de olhar ao espelho e não me ver maquilhada. Depende dos dias. É isso, e acho que são passinhos pequeninos que nós também, e de autodescoberta que nós damos, que também depois também ajudam a elevar a nossa confiança. E em relação a elevar a nossa confiança, tu tens uma semana que está quase a começar e que também faz sentido falarmos um bocadinho dela, só para quem nos está a ouvir saber do que é que se trata. Olha, conta aí. É verdade. Nós, para a semana de 1 a 7 de fevereiro, primeira semana de fevereiro, vamos ter a Semana da Confiança, onde nós vamos estar a trabalhar sobre finalmente dar um caminho para as pessoas desenvolverem a confiança em si, realmente compreenderem o que é isto da confiança. Eu não sou mais confiante porque uso um batom vermelho ou não. Eu não sou mais confiante porque me maquilho. E é isto que vamos obviamente que olhamos e vemos uma identidade que esteja mais alinhada connosco. Se calhar há alturas que um batom vermelho vai fazer uma diferença, mas a confiança é algo que está dentro de nós, que nós podemos fazer evoluir, podemos fazer crescer
e sobretudo, nos fazer chegar ao final do dia de uma forma mais realizada e a sentirmos-nos mais realizados connosco mesmos. Portanto, se tu estás aí desse lado, a ouvir-nos, a ver-nos, de 1 a 7 de fevereiro, as inscrições estão abertas, é online, é gratuito e eu conto contigo. Nós já estamos assim com um grupo no Facebook, ao rubro, as aulas vão ser em direto, portanto, contamos contigo. Junta-te, eu também vou lá Junta-te a estar nós. a ver que eu aprendo sempre qualquer coisa e é mesmo isto, é confiança em ti mesma, confiança de usar uma maquilhagem arrojada ou de não usar uma maquilhagem e estares bem, sentires que estás a ser tu na mesma. E hoje ficamos por aqui, foi esta a conversa das Barbies. E se tu gostaste deste nosso episódio das Barbies, deixa aqui um comentário, partilha nas tuas redes sociais e deixa o teu like. E nós voltamos para a semana, não é, Sara? É sim, até lá, Então, tchau! tchau!